Muito boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Medcode, onde toda semana eu e meu amigo Guilherme falamos aqui sobre algum tema médico de importância em nossa prática. E hoje temos a honra de ter aqui ao nosso lado um grande amigo, né, um médico importantíssimo para a gente, professor universitário, professor de medicina, Dr. Júlio Tolentino. Boa noite, Julinho. Boa noite, meus amigos. Bom, é um prazer grande estar aqui, tá? Guilherme, Auro. Então, espero que a gente possa contribuir ao máximo. Mais uma vez, com gratidão que eu estou aqui, realmente um prazer enorme. Guilherme, boa noite, meu irmão. Boa noite, Auro. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Hoje nós estamos em trio, né? Nós estamos aumentando aqui nosso time cada vez mais, né? E, Áureo, hoje o assunto é um assunto quente, né? Uma coisa que a gente vê cada vez mais sendo discutido dentro da medicina, um assunto super importante e que, às vezes, né, na nossa formação é negligenciado. Então, eu acho que essa é a grande importância de a gente estar trazendo o Júlio aqui e conversando um pouquinho mais sobre isso. O que é o assunto? Então, hoje é um assunto, ao meu ver, muito importante, né? Não só pela minha formação, né, como pessoa, mas atualmente até pela formação científica, que a gente vê hoje, né, o papel do nosso assunto hoje crescendo, cientificamente falando, né? Então hoje a gente vai falar sobre a espiritualidade, a importância da espiritualidade no cuidado aos nossos pacientes. Então, por que a espiritualidade? Júlio, eu queria que você falasse pra gente aí, né? Primeiro, assim, a palavra é sua, você vai falar o que você quiser sobre a espiritualidade, mas uma coisa que confunde muito, né, a cabeça das pessoas. Qual a diferença da espiritualidade, por exemplo, para a religiosidade? E a importância da espiritualidade no cuidado médico, como que você vê isso? Tem comprovação científica? Fala pra gente um pouco aí. Perfeito. Primeiro, existe uma grande confusão de espiritualidade e religiosidade, tá? Antes de falar a definição, se cada um de nós for colocar no PubMed espiritualidade, vai vir hoje mais de 27 mil artigos. Se for colocar espiritualidade, religião ou religiosidade, são mais de 97 mil artigos. Então, a ciência está muito envolvida com a questão da espiritualidade, então tem um número de publicações que cresce imensamente com o decorrer do tempo. Se colocar amanhã, já vai ter pelo menos mais 5 artigos no PubMed, tá? Que todo mundo conhece. Então, vamos lá. Primeiro, o que é espiritualidade? Espiritualidade, existem algumas definições. Nós usamos uma que é da Cristina Puchalski, que é um consenso que foi em 2009, e depois foi de novo, inclusive de cuidado paliativo, em 2014, que ela define de forma muito clara que a espiritualidade tem 3 grandes aspectos. Primeiro, é uma dimensão intrínseca e dinâmica da humanidade. Então, a espiritualidade é uma dimensão humana. Então, é de todo mundo, independente se tem religião, se não tem religião, se é ateu, se é agnóstico, não importa, é de todo mundo. Então, envolve todos nós. É uma dimensão humana, assim como a social, assim como a física, como a emocional, tá? Perfeito. Depois é a busca de sentido, propósito e transcendência. Todo mundo tem essa questão dessa busca de sentido, propósito e transcendência. Segundo pilar. Terceiro pilar, que é conexão. Conexão com o momento presente. Conexão com cada um, consigo próprio. Conexão com outras pessoas. Conexão com a natureza e conexão com o que é significativo e sagrado. Agora, o que é sagrado para você, Auro, pode ser, por exemplo, Deus. Perfeito. Espiritualidade que envolve religiosidade junto. Pode ser pro Guilherme, digamos que o Guilherme fosse ateu, pode ser o universo, pode ser a natureza, pode ser a vida, pode ser o cosmos, não importa. Ou pode ser para o Júlio a outra pessoa. Existem algumas filosofias, inclusive orientais, que tem como sagrada a outra pessoa. E é muito comum que os sagrados se misturem. Ou seja, a pessoa tem como sagrada outra pessoa, assim como tem sagrado um ser espiritual, assim como o universo. É muito comum. Então, a espiritualidade, essa é a definição que a gente usa e ela se expressa por crença, valor e prática. E cada um de nós, se você for perceber, Guilherme e Auro, nós temos pelo menos 2 grandes lentes. 2 grandes. Se você me falar alguma coisa agora, vai passar pelos meus valores, pelas minhas crenças. Todo mundo tem. Independente de ser crença religiosa ou não religiosa. Então, a espiritualidade remete à identidade. Quando eu falo que o Guilherme ele é católico, o Auro ele é espírita, um outro fulano é ateu, isso é identificação. A identidade, essa sim remete à espiritualidade. E, por fim, a religiosidade é o que cada um segue, acredita e pratica. Entendeu? E é individual também. E o que você sabe, obviamente, você é um pesquisador já há um bom tempo que você já é pesquisador, né?
E o Julinho, para quem não sabe, ele é... Já acabou o pós-doc? Não, já acabou, né? Júlio é pós-doutorado em neurociências, né? Neurociências, né? Também com exercício, na realidade. É neurociência, mas também envolvendo exercício. Então, é um pesquisador já de longa data. E o que você tem, Julinho, para falar para a gente em relação à ciência, cientificamente comprovado, né? Porque a gente sabe que, assim, a gente lança lá no PubMed lá uma palavra-chave, você vai ter artigos de diferentes qualidades, né? E diferentes confiabilidades também. A gente tem revista predatória, a gente tem revista que não tem muito valor científico mesmo, trabalhos. E o que você vê, né, viu de concreto em trabalhos falando sobre religiosidade? Algum grande estudo, metodologicamente bem desenhado e as conclusões aí desses estudos aí? Perfeito. Essa pergunta é sensacional, porque quando se fala em espiritualidade, tudo começou com religiosidade. A primeira meta-análise foi em 2000, em que pegou décadas de 70, 80 e 90, em que foram publicados quase 126 mil pessoas, em que mostrou que a religiosidade, ou seja, a frequência religiosa, foi um item só, foi uma variável. Maior ou igual a uma semana diminui a mortalidade, quase 28%. Porra, isso daí foi como é que pode isso ter um impacto tão grande? Poucas coisas na medicina impactam tanto em mortalidade. E aí, obviamente, foi muito criticado. Isso é porque tem hábito de vida. Óbvio, se a pessoa se cuida mais, ela procura mais médico, tem uma alimentação melhor, ela tende a ter um autocuidado maior, evita o uso e abuso de substâncias, claro que ela vai ter uma mortalidade menor. Só que os outros trabalhos, aí foram publicados outras meta-análises, diminuição de mortalidade cardiovascular foi em 2009, demonstrando isso, a mesma coisa, não só cardiovascular, como também câncer, demonstrando a mesma coisa. E aí viu que hábitos de vida responde a no máximo 20%, é um moderador em 20%. Então, o resumo da história é o seguinte, em que a espiritualidade, que começou com religiosidade, ela diminui desfecho clínico, ou seja, ela impacta diminuindo o desfecho clínico. Diminui infarto, diminui mortalidade, como eu falei, que é o desfecho duro mais significativo, maior que tem, né? Não sei se vocês conhecem algum outro modo que mortalidade. Diminui câncer. Agora, como isso acontece? Esse é o ponto. Por que religiosidade, por que espiritualidade impacta tanto em desfecho clínico? E aí foi visto o seguinte, que é uma equação que me fez muito sentido. Ora, se a religiosidade e a espiritualidade, se ela altera mecanismos biológicos, quais são os mecanismos biológicos? Ela altera a questão neurofisiológica, inclusive até córtex também, alteração anatômica neurofisiológica, ela impacta no eixo hipotálamo hipofisário adrenal, ou seja, se o Guilherme é uma pessoa mais religiosa ou mais espiritualizada, ele tem a função neurológica melhor, tem diminuição da produção e liberação de cortisol, adrenalina, noradrenalina, cronicamente durante o estresse. Se você, Áureo, é uma pessoa religiosa, com maior religiosidade e espiritualidade, além disso, você tem a função cardiovascular também mais protetora, melhor variabilidade da frequência cardíaca, melhor função endotelial, menor reatividade da pressão arterial, menor frequência cardíaca, perfeito. Além disso, vocês dois também, que são pessoas que são com maior religiosidade e espiritualidade, também têm menos inflamação, tem menor interleucina 6, outras citocinas, PCR, tem imunidade melhor e vocês vão tender a viver mais porque tem alteração documentada em telômero e telomerase. Perfeito. Então, a espiritualidade e a religiosidade, ela impacta em mecanismo biológico e isso, obviamente, desfecho clínico, só que isso não fecha tudo. Então, como pode explicar? Que salto é esse? Então, que a maioria dos estudos, se a gente fosse juntar todos os estudos até hoje, o que eles falam? Que existem mediadores. E se tiver tempo, eu falo aqui os 6 grupos. Dá tempo? Dá, claro. Então, de forma breve aqui, porque é para a gente fechar essa equação, tá? Então, a religiosidade e a espiritualidade provavelmente impactam em mecanismo biológico porque tem mediador. Quais são esses mediadores? Eu vou separar em 6 grupos para ficar de uma forma bem didática. Primeiro que essas pessoas, vocês dois que têm maior espiritualidade, são mais espiritualizados, vocês têm um hábito de vida melhor. Primeiro grande grupo, que foi o que saiu na meta-análise de 2000, que foi a grande crítica. Isso daí está documentado. Só que isso não explica tudo, explica no máximo 20%. Vocês têm maior suporte social, de família, de amigo, da comunidade religiosa ou espiritual, que pode não ser religiosa. Perfeito. Vocês têm um coping religioso espiritual
que é protetor, ou seja, positivo. Coping é como a gente lida. A gente pode falar isso mais à frente, mas é como cada um de nós lida frente às adversidades. É como nós enfrentamos as adversidades. Tem o coping positivo, ou seja, adaptativo. Perfeito. Terceira grande via. Quarta grande via tem os fatores psicológicos positivos maiores, ou seja, tem mais otimismo, mais senso de propósito e menos fator psicológico negativo, que é ansiedade, depressão, raiva, hostilidade. Quarta via. Quinta via é que vocês têm mais virtudes, ou seja, vocês tendem a perdoar mais, têm mais gratidão, são mais altruístas. Perfeito. Tem mais esperança. Última via, vocês têm práticas que são protetoras, que são, pode ser espiritual, como por exemplo meditação, que pode ter nada a ver religioso, a meditação mindfulness, ela é totalmente, ela pode não ter nada a ver com religião, e não tem mesmo, né? Quer dizer, não como é usada em termos de treinamento. Ou pode ser uma prática que é religiosa, como por exemplo a oração, as pessoas que fazem prece. Então essas 6 vias, então equação aparentemente formada. Vocês dois, como são pessoas com mais religiosidade e espiritualidade, têm mecanismos biológicos mais protetores que impactam em funcionamento fisiológico, ou seja, mecanismos biológicos que também vão diminuir, obviamente, desfecho cardiovascular, de câncer, mortalidade e assim vai. Só que, para finalizar, até hoje, nenhum estudo fechou essa equação. Isso é, assim, uma equação, um modelo, exatamente, um modelo empírico que a maior parte se você for ler qualquer trabalho hoje, você vai incluir. Olha só, por exemplo, o trabalho que você é autor, o Áureo, que nós fizemos lá na Unirio, no Gafre. O que nós vimos? Que maior bem-estar espiritual, perfeito? Lembra disso? Bem-estar espiritual, ele está relacionado a menos ansiedade em profissionais da área da saúde. Lembra que nós fizemos? Pandemia, Exatamente. Em que, dentro dessa questão, as pessoas com maior bem-estar espiritual foi o maior preditor de todos. Isso. Venceu tudo. Venceu sexo, idade, tudo. Foi o maior preditor de menos ansiedade. Nesse modelo, a gente está falando em ansiedade, fator psicológico, mediador e espiritualidade. A gente não falou em mecanismo biológico nem mortalidade. Então, nenhum estudo até hoje fecha exatamente tudo isso. Porque quanto mais se tenta, olha só, a gente agora incluiu, pode ser gratidão, inclui gratidão, poxa, mas não fechou. Vamos então, no próximo trabalho, a gente inclui otimismo, inclui altruísmo, tudo isso com questionário validado, obviamente. Mas até hoje não se forma, não tem uma equação que junte todos, sempre falta alguma coisa. Mas o fato é que esse é um modelo mais didático e mais contempla a imensa maioria dos estudos. Júlio, deixa eu aproveitar e tecer um comentário para você arrematar para o gol. E a gente vê esses desfechos não só em situações crônicas, mas como agudas também, né? Eu li um estudo recentemente, muito en passant, que pessoas que têm uma situação de ira, nos próximos 40 minutos você aumenta o risco dela ter um infarto em N vezes, né? Uhum. Então, uma pessoa que tem maior espiritualidade, né, ela não só gera esses impactos de maneira a longo prazo, mas como também para condições agudas, né? Exatamente. Esse trabalho é bem interessante, Guilherme, que você está falando. Tem esse, 40 minutos, e tem um outro que é semelhante a esse, que a raiva, ela aumenta o risco de infarto nas primeiras 2 horas da raiva, ou seja, você tem um acesso de raiva. E ele até classifica, eu achei interessante você falar ira, porque ele classifica até da gravidade da raiva, em que a ira mesmo aumenta até 4 vezes. Uma raiva, que você fica assim, é 1,8, enfim. Então, esse trabalho ele mostra que até a intensidade da raiva, ou seja, da tua resposta, ela impacta no risco de infarto. E é maior nas pessoas que não usam, é até interessante, não usa beta-bloqueador em maior e mulher. E nas primeiras 2 horas isso impacta muito, tem esses 40 minutos, esse que eu estou falando são nas primeiras 2 horas. Então, olha que curioso, como na realidade, isso daí, a raiva que na SOCESP, em 2020, eles deram o nome de enfermidade moral. Foi cunhado o termo enfermidade moral. E a raiva que seria uma enfermidade moral. É um nome estranho, né? Porque moralidade, eu não gosto desse termo. Quer dizer, quem sou eu para gostar ou não gostar? Foi cunhado esse termo, mas eu acho que é um termo que não assim, representa completamente. Não representa. O que eu acho que mais representa, e aí é uma opinião pessoal, só pessoal, na Circulation saiu um statement da American Heart Association, na Circulation, em 2021, em que ele dá um nome fator psicológico positivo e negativo. Foi o que eu dei agora. Eu dei por causa da Circulation. Acho que é mais didático, fala exatamente da conexão que eles chamam de
mente, coração, corpo. É. É um statement da American Heart. Então, eu acho interessante, a raiva ela faz parte de um fator psicológico negativo nesse statement da American Heart, que me parece ser mais, assim, universal. É mais didático, né? Acho que é mais fácil de entender. E ela pode te prejudicar imediatamente, né? Não é aquela coisa do, ao longo dos anos eu vou ter um problema por causa disso. Não, ela pode prejudicar de forma imediata. E também ao longo do tempo. Também. Em 2020, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, em 2022 saiu um trabalho bem interessante, que foi foram 9 anos de follow-up, um número enorme, mais de 45 mil pessoas, em que a raiva, não só a raiva, mas a intensidade da raiva por semana, ela aumentou o risco de arritmia, insuficiência cardíaca e evento cardiovascular. Então, a raiva, além dela ter um efeito agudo, ela tem um efeito também a longo prazo. E aí tem várias explicações, que é aumento de reatividade vascular, pior da função endotelial. O fato é que a raiva, se a gente for separar em 2 grandes aspectos, tem o estado da raiva, que é esse agudo, e tem o traço de raiva, o traço raivoso, digamos assim. Esse traço raivoso, ele aumenta risco cardiovascular de forma independente a longo prazo. Então, é algo que tem que realmente remete a essa questão da espiritualidade, que é o que você falou. Provavelmente aumenta o drive adrenérgico, né? Tem um efeito exatamente contrário do exercício físico frequente, por exemplo, né? Agora, a gente está falando de uma coisa que a pessoa sente, né? É uma emoção, um sentimento, né? Você acha que é melhor a pessoa, quando não consegue evitar isso, ela extravasar aquilo? Xingar, bater na mesa, quebrar tudo? Ou você acha que é melhor ela tentar controlar? E você já viu alguma coisa em relação a isso? Já vi sim. Inclusive, eu tive até a oportunidade de estar falando dos vídeos, e tem um vídeo exatamente sobre raiva. Falando, assim, a orientação quando vem emoção raiva. Existe um atlas, que é o Atlas das Emoções. É um atlas sensacional, que ele fala exatamente a emoção, existe um disparo, né? O gatilho, tem a emoção e a consequência da emoção. A raiva é um deles. É muito interessante falar da tristeza, várias emoções, parece o Divertidamente ali no lado, né? Mas é muito interessante. E aí a raiva faz parte. E aí é interessante que ele fala exatamente sobre isso. Quando você estiver diante, digamos que o Áureo me irrite e eu fique irritado. Culpa nunca vai ser do Áureo, sempre, obviamente, remete a mim. A gente tem o Áureo, você me fez isso, você me irritou, você me fez perder a cabeça. Não, você se sentiu irritado. Na realidade, é claro que isso acontece, não é uma discussão agora, mas o fato é que o que importa é como eu vou sentir, como eu vou reagir. Então, essa reação e não ação é que é o complicado da história. Então, essa coisa de bater e fazer não é a recomendação. A recomendação tem alguns passos, eu vou falar 2 rápidos. Um deles que eles chamam time out, que é você primeiro começa, o que eles falam? Quando você sente emoção, que faz parte do ato, você sente emoção, você percebe a emoção. Você sente a raiva vindo, ou qualquer emoção. Você vê ela de fora. Você exatamente. Você faz uma desfusão cognitiva, que eles chamam. Você sai, ou seja, é o pensamento ou a emoção vindo. Emoção é tudo que afeta a nossa fisiologia. Sentimento é o que acontece depois disso. Quando você tem raiva, o ressentimento não é emoção, é um sentimento. Tá? Ressentimento, você ressente, você vive de novo aquilo. A emoção é a raiva, que ela é fisiológica, afeta a nossa fisiologia, como você falou, aliás, falou de forma sensacional, do efeito no coração, no infarto. Ela afeta realmente, porque é uma emoção. Depois disso, quando passa isso, vem o sentimento, que naturalmente é um sentimento ruim. São abordagens totalmente diferentes. Então, na abordagem da emoção, essa é a mais difícil. Essa tem que estar bem treinada. Então, primeiro, é você sentir a emoção, sentir o que ela vem. Quando você aí você pode fazer uma prática. Uma das sugestões seria uma prática respiratória, que pode ser a 4-2-6. Você inspira, contando até 4, para por 2 segundos e expira por 6. É uma das técnicas, tá? Enfim, para você tentar quebrar isso. A outra é o time out, ou seja, você sai de cena. Você não fica na cena. Você sai de alguma forma, para você não ficar envolvido. Então, e tudo começa com a autoconsciência. Você ter a consciência dessa possibilidade e naturalmente, gerar, com o decorrer do tempo, um autocontrole. É claro que o que precede tudo isso é a nossa parte espírita, como a gente está, mas quando vem a situação, o fato é que quando ela vem, a intensidade ela impacta muito, ela realmente agrega a gravidade, a intensidade agrega um risco maior cardiovascular de evento mesmo durante, né, a raiva intensa. Tem um termo chamado inteligência emocional, né, que todo mundo já deve ter visto, né, e procurado saber, né? E quando você olha as definições mais
mais simples, mais básicas de internet, etc., a inteligência emocional, as pessoas falam justamente isso, né? Que quando vem emoção, na verdade, você tem que ser um espectador dessas emoções que você está sentindo. Você se coloca fora, observa e analisa o que está acontecendo. E aí você tende a ter uma resposta mais proporcional se você fizer isso. Ou você controlar, ou você tentar fazer ela diminuir e passar, né? Essa coisa de você observar, não só simplesmente estar sentindo emoção e reagir, né? De você se olhar de fora e tentar responder de uma maneira mais harmônica, adequada, né? Exatamente. Não, isso é sensacional, Guilherme, porque eu costumo separar em 3 etapas aí. É quando tem um gatilho, esse você não controla muitas vezes. É um gatilho que você não controla. O gatilho, esse é muito difícil. Você pode controlar. É o que, por exemplo, eu escuto, não sei se vocês escutam isso em consultório, olha, eu não aguento mais, eu estou muito mal com tanta notícia ruim. Ou seja, você está se expondo àquela notícia ruim. Então, você é um gatilho controlável. Você vai ver um filme que pode fazer mal, enfim, é o que você se expõe, principalmente em rede social. Né? O que você está se expondo. Esse é um gatilho que você pode evitar ou não. Agora, tem alguns que você não controla. Bateram no seu carro. Aí, na hora, a tua reação é xingar, falar alguma coisa, mas aí você olha... Exatamente. Olha, cara, eu tenho seguro, porra, não me acidente, não tô machucado, poderia ser pior. Que também tem outras técnicas, né? De você olhar o pior cenário e ver que esse pior cenário não foi o que aconteceu com você. Essa comparação já torna você mais... Agora, Julinho, você saber a reação, saber quando vem a emoção e você não deixar, e aí é o outro contexto, você não deixar acontecer a reação, né? Modular essa reação. E às vezes essa reação é desproporcional ao que aconteceu, né? Uma pessoa pisou no teu pé. Às vezes pode ter uma reação desproporcional. Sim. Agora, Júlio, falando aí da espiritualidade, né? Como é que a gente mede a espiritualidade nos nossos pacientes, por exemplo? Porque assim, a gente vai orientar, né? A gente sabe que a espiritualidade é uma das coisas que mais ajuda, né? Em vários aspectos aí médicos, né? Mas como é que a gente mede isso? Como é que a gente sabe se um paciente tem ou não espiritualidade, por exemplo, né? Imaginando que, quer dizer, tendo como preceito ou como base que a espiritualidade é uma dimensão humana, todos nós temos espiritualidade. Eu comparo com uma emoção. Eu falo assim, o Guilherme não tem emoção nenhuma. Impossível não ter emoção, porque ele tem emoção. Eu sou 100% racional. Impossível, ninguém é 100% racional. Sou ser humano, logo... Não existe essa possibilidade. Então, a espiritualidade tem. Agora, por quê? Quem de nós não tem crença, quem não tem valor, dentro desse conceito da Cristina Puchalski, né, que eu falei de 2014. Quem não busca sentido, propósito, transcendência, de alguma forma, ou não está buscando nada, está com... E aí entra na questão do que você está falando, da mensuração da espiritualidade. Tem algumas formas de mensurar a espiritualidade, tá? São questionários validados que não são práticos para a nossa atuação médica, né? Eu não acho prático, particularmente. A gente está aqui num ambiente que eu acho que ele tem que remeter ao que efetivamente eu faço e que é factível. Ou seja, se eu estou fazendo, que nem o nosso trabalho, vários estudos que a gente faz, a gente usa, por exemplo, o FACIT-SP, tá? Que existe o illness, que é o normal, né? Só o illness, e o no illness, que é um que a gente começou a usar agora, que são pessoas que não têm nenhuma doença crônica. Então, o FACIT, ele mensura, ele avalia o bem-estar espiritual. E por 3 dimensões: paz interior, sentido e propósito, e fé. Fé, que pode ser religiosa ou não, mas a fé. Então, o FACIT, ele mensura essas 3 dimensões. Então, é uma forma de você avaliar o bem-estar espiritual. E tem um grande número, outros questionários, escalas, que são validadas fora, naturalmente, aqui no Brasil, para se avaliar bem-estar espiritual. Na prática clínica, eu não uso nenhuma delas. Tá? Então, se a pergunta na prática clínica, eu não acho... Na prática clínica, que aí depois, quando vocês acharem pertinente que a gente avance, é uma outra avaliação. Eu não uso nenhum questionário. Existe a chamada anamnese espiritual, mas ela é precedida por alguns outros aspectos. Mas depois no momento que vocês acharem pertinente, a gente avança. Com certeza, com certeza. Guilherme. Eu tenho uma última pergunta, assim. Você poderia dar um breve panorama para a gente em relação dessa anamnese espiritual? Como é que é? Perfeito. Bom, então vamos lá. Na avaliação clínica,
tudo começa com conexão. Esse é um ponto, tá? Aliás, a gente só está aqui porque a gente se conecta, não há forma de virar a chave da mágica, só acontece com a conexão, com os nossos pacientes. Então, a conexão, primeiro, como eu digo sempre, é chamar pelo nome, o nome que a pessoa ela está acostumada a ser chamada, que ela realmente se remete a ela como uma identificação importante. Então, o nome. Segundo, é a nossa escuta. Tá? Então, o nome escuta, para mim, é sensacional, porque escuta, inclusive, é a primeira intervenção que eu acho de espiritualidade, aliás, em tudo, diga-se de passagem. A escuta, que eles recomendam que seja escuta ativa e empática. Alguns separam ativa de empática, outros chamam de escuta profunda, mas se fosse juntar tudo, vamos colocar ativa e empática, que eu acho que junta os trabalhos e a gente coloca numa coisa só. A escuta é a primeira intervenção, em que eu me direciono para a pessoa. Se eu estou aqui, eu estou com a presença total, tá? Voltada para a pessoa, validando, entendendo o sentimento, fazendo uma técnica que eu chamo de SPC, em que eu sumarizo, parafraseio e clarifico. Auro, então, pelo que você está me dizendo, você está muito estressado, é porque você está com muito problema no trabalho. Eu estou dando o nome estressado e muito problema no trabalho, ou seja, eu estou sumarizando. E isso está te causando um aumento do teu batimento cardíaco, você está com taquicardia. Mais uma vez, estou parafraseando o Auro. Então, eu sumarizei parafraseando. Além disso, Auro, você tem sentido mais alguma coisa? Clarificando com uma nova pergunta. Isso eu estou falando geral, serve para a espiritualidade como para qualquer um. Então, eu vou fazer a técnica SPC e eu não vou interromper a pessoa, não vou julgar, não vou deixar ela ter a narrativa, a gente interrompe muito, então deixa a pessoa e vou validar. Como é que faz, como é que eu atuo com empatia, como é que eu faço a intervenção empatia, da escuta empática? Olha, Guilherme, pelo que eu estou percebendo, você está muito triste, enfim. Eu imagino, não sei, ele que sabe, eu imagino que esse momento deve estar sendo muito difícil para você, tá? E o que a gente pode, então, avançar? O que eu posso te ajudar? Então, o que eu fiz? Eu validei, eu imaginei, primeiro eu entendo, eu já vou dizendo assim, olha, eu entendo que esse momento, eu imagino que esse momento é muito difícil, então eu estou validando o teu sentimento, estou validando a tua dor, o teu sofrimento. Então, na escuta empática, ela já gera uma intervenção. E a escuta, inclusive, ela pode ser compassiva, que é a situação de um grande momento de dor, em que você fala, olha só, Auro, eu imagino que esse momento está sendo bem difícil para você. Mas a gente está junto nessa, cara. A jornada é única. Isso é compassivo, ou seja, eu atuo também com compaixão. Tá? Então, primeira é a conexão, que já é uma intervenção. Depois eu vou fazer a avaliação. Na avaliação, o que a gente treina lá é sempre a avaliação das 4 dimensões. Física, emocional, social e a espiritual. A espiritual é exatamente essa. Sentido, propósito, conexão, e que também envolve transcendência. Tá? E quais são os valores ou práticas da pessoa. Como eu faço isso? Tá? A gente pode fazer de forma estruturada, que são anamnese, que chama anamnese espiritual estruturada. Uma delas é o FICA, o acrônimo é FICA, que é da Cristina Puchalski, inclusive, também, em que eu F de fé, qual a crença que a pessoa tem, o I da importância que a crença, o que a pessoa acredita, ou a religião. Eu não falo muito religião, porque eu acho que, geralmente eu pergunto o que a pessoa o que a pessoa acredita, o que é significativo para ela. O C é a comunidade, ou seja, o suporte que ela tem da comunidade, e o A do address, ou seja, o que a gente pode fazer com tudo isso. Tá? Então, estou falando um deles, que é um dos mais utilizados, que é o FICA. Ou posso fazer de forma não estruturada, em que eu vou avaliar, que eu chamo de coreme, em que eu faço em que eu vejo o que a pessoa tem de, primeiro, o que ela tem de recurso, tá? Quais são os recursos da pessoa? O recurso individual, que depois a gente pode trazer em termos de caso clínico. O que você tem de recurso atual e passado? A outra coisa que é importante é do coping, o coreme é o do coping. Qual o coping? Ou seja, como a pessoa está enfrentando, é de forma adaptativa ou não adaptativa? Qual o recurso que ela tem? E, por último, se ela tem alguma necessidade espiritual não atendida. No cuidado paliativo, uma necessidade espiritual não atendida, por exemplo, é não encontrar sentido na doença dela. Isso é uma necessidade espiritual não atendida. Tá? Então, de uma forma resumida, isso remete à avaliação espiritual, à anamnese espiritual estruturada e não estruturada. Uma anamnese espiritual, então, é como, comparativamente, existe também uma anamnese nutricional, uma anamnese psiquiátrica. É uma ferramenta para você acessar determinado aspecto relevante no cuidado daquele paciente. Exatamente. Sensacional, Guilherme. Você faz... eu digo o seguinte, no passado, nós vivenciamos uma época que existia um mega preconceito com a questão emocional. Vocês lembram disso? Ninguém falava depressão, né? Então, só que a entrevista que envolve
a parte emocional, digamos assim, em que cada um de nós fala, hoje em dia se fala com naturalidade, eu vou fazer um teste para avaliação se tem depressão, se tem ansiedade, com naturalidade. Então, a anamnese espiritual é como se fosse a anamnese emocional. É só mudar o nome, entendeu? E a anamnese de tudo é tudo, não é só a física. Até porque na física, eu digo sempre que tudo começa com CIF, que é a experiência da doença. Nenhum de nós tem doença. Quer dizer, os pacientes, nós, enquanto paciente, a gente tem a experiência da doença. A doença está no livro, está no histopatológico, está lá no anatômico. Cada um experiencia a doença, que é diferente. A tua hipertensão, a do Guilherme e a minha vão ser totalmente diferentes. Tem um CPF, tem uma digital na hipertensão, porque é experiência, cada um está experienciando. E aí tem aquela sigla do CIF, né, que depois a gente comenta em algum momento, quando vocês quiserem, mas fato é que, entendendo a experiência da doença, a gente começa a avançar para avaliar as 4 dimensões e, naturalmente, como você falou, dessa forma. E esse trabalho nunca a gente nunca faz um trabalho com o paciente só de uma vez, imediato. Às vezes, ao longo do tempo, você vai se preparando e vai abordando esses diferentes aspectos. É assim? Pois é, isso é outro ponto importante. Como qualquer outra... Qual é a ideia que eu assim, tinha uma certa dificuldade? Caramba, como eu vou inserir a anamnese espiritual? Como é que vai ter tempo para fazer isso? Eu não tenho tempo para tudo isso. Né? Como é que eu vou parar? Olha só, vamos fazer o seguinte, agora a gente... Aí eu pensei, nossa, mas eu também não falo, olha só, vamos fazer o seguinte, Guilherme, agora a gente vai entrar na nossa anamnese emocional. Não, a gente não faz, a gente faz tudo junto. Quando a pessoa está falando, olha só, eu estou muito estressado, e nesse contexto, olha, o que você gostava que você parou de fazer? Eu parei de, sei lá, de andar na praia. Opa, tinha sentido, tinha conexão, parou de fazer. Eu parei de surfar. Eu tinha um trabalho voluntário que eu acabei parando. Opa, propósito, eu parei de cantar, eu adorava cantar, parei de pintar. Opa, se aquilo ali tem propósito, se eu vejo o que tem sentido, propósito, conexão. Enquanto ela está falando, a pessoa, claro que depois eu posso perguntar, mas eu já estou, obviamente, analisando a dimensão espiritual. Isso liga um red flag que para essa pessoa é importante, muito importante você fazer isso. Para outras, às vezes, você fala, não, esse cara tá bem, não tem muito sentido eu me aprofundar tanto nisso. Como na emocional, ou como na conexão. Como na nutricional, como na psiquiátrica. Qualquer uma delas. Eu estou falando emocional, na realidade é psiquiátrico, psicológico, estou falando emocional no sentido assim, geral, só como facilitação de didática. Mas é como qualquer, exatamente, Guilherme, como qualquer outra. Então, na verdade, você vai avançar ou não na necessidade. Até porque é contraindicado, existem 2 contraindicações, que é classe 3 pela diretriz de espiritualidade de 2019, que foi na cardiologia da mulher em 2022, a mesma coisa, enfim, que é primeiro em situação aguda, é proscrita a avaliação de espiritualidade em situação aguda. A pessoa com infarto lá, e aí, como é que está a tua vida? Questão de prioridade. Não é, além de prioridade, pode ter uma interpretação inadequada. Né? Imagina, a pessoa com... Ou isso pode evocar questões que talvez sejam ruins para aquela pessoa naquele momento. Não, imagina assim, você pode estressar às vezes mais o paciente. Evocar situações ruins. Lógico. Não tem nenhum sentido. Então, não. É classe 3. E a outra é você prescrever religião ou prescrever alguma atividade religiosa. Ou seja, é proscrito o proselitismo. Tá? Então não importa o que eu acredito, não importa se eu acredito ou não naquilo, é proscrito totalmente o proselitismo. Então a gente tem que ter claro que o que importa é exatamente o paciente. Por fim, a espiritualidade ela faz a junção da medicina baseada em evidência, que é o que a gente está falando o tempo todo, junto com que também a gente está conversando aqui sem perceber, quem estiver escutando, vai ficar muito claro, assim, caramba, eles estão falando o que é a medicina baseada em evidência com a prática clínica centrada na pessoa. É um método clínico centrado na pessoa junto, então é a junção das duas, que são da década de 90, e não do biomédico, que é do século XIX, entendeu? Então, exatamente, é uma coisa nova. Então, isso causa, assim, um cuidado, né, nessa abordagem. Às vezes até assim, poxa, vamos ver que caminho. Mas hoje em dia acho que a gente consegue transitar bem. Não, com certeza. Julinho, com certeza a gente tem muito o que conversar ainda, né? E vamos ter outros episódios aí sobre espiritualidade. Guilherme, suas palavras finais aí, depois a palavra para o Julinho. Bom, pessoal, então agradeço vocês por acompanharem. Vamos deixar para o Júlio encerrar para a gente. Bom, agradeço muito a oportunidade. Espero que, de tudo que foi falado, motive a cada um de nós a buscar mais, e não só buscar, mas, naturalmente, aplicar na sua atividade profissional. Meu abraço carinhoso para vocês. Obrigado. Obrigado você, Julinho, e até a próxima aí.